Bom, como a gente falou então no finalzinho da aula passada, agora a nossa ideia é provar que um conjunto não é base do espaço vetorial. Lembra sempre que para ser base tem dois requisitos. Né? A gente viu esses requisitos anteriormente. Ele tem que ser LI e gerar o espaço. Então, se ele não for LI, não é base. Se ele não gerar o espaço, também não é base. Então, olha aqui. Um conjuntinho com dois vetores no R2. Pô, eu fiz dois exemplos anteriormente com conjuntinhos com dois vetores que eram bases do R2. Por que será que esse conjunto não é base? Vamos verificar se eles são LI. Então eu faço aqui aquela mesma equaçãozinha, né? Multiplico os alfas aqui e somo. Chego nessa igualdade. Vou cair num sistema de equações 2 por 2, sistema homogêneo. Se ele tiver uma solução única, essa solução vai ser trivial e é o que eu quero para ele ser linearmente independente. Só que aí eu vou para a regra de Cramer, calculo o determinante dos coeficientes. 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 2, que é 4. 4 menos 4 é 0. Opa! Se esse determinante é 0, o meu sistema é possível e indeterminado. E se ele é possível e indeterminado, ele admite infinitas soluções. Isso quer dizer que vai existir a solução 0 e 0 para α1 e α2, mas vão existir outras soluções onde α1 e α2 sejam diferentes de 0. Conclusão, esse conjunto não é LI, ele é LD. Esses vetores são linearmente dependentes. Sendo assim, não é base do R2. Professor, mas não tem que verificar se gera? Não. Basta ser LD para você ter a certeza de que ele não é uma base. Tá ok? Vamos lá, segundo exemplo. Agora eu tenho 1, 0, 0, 1 e 3 e 4 no R2. Veja, 1, 0, 0 e 1, a gente já viu que esse subconjunto aqui era uma base, inclusive é a base canônica. Só que agora surgiu 3 e 4 aqui. E o que esse 3 e 4 está fazendo aqui, professor? Ele está de gaiato, né? Ele está se incluindo aí onde não deveria. Porque aí eu tenho 3 vetores no espaço R2. E quando eu tenho 3 vetores no espaço R2, ou eu tenho vetores numa quantidade maior do que o expoente desse espaço aqui, Rn, então, K vetores no espaço Rn com K maior que N, isso sempre vai ser LD. Sempre. E eu falei isso na aula passada. Conclusão, esse conjunto é linearmente dependente, por isso não é base, e eu nem preciso fazer a prova disso, tá bom? Poderia, mas não preciso fazer a prova disso. Posso, inclusive, se eu quiser fazer, né, ao invés de fazer a prova do sistema e tal, eu poderia, na verdade, fazer isso aqui, ó, mostrar que 3 vezes 1 e 0, mais 4 vezes 0 e 1, é igual a 3 e 4. Ou seja, eu escrevi um dos vetores do conjunto em função dos outros dois. Então ele é dependente dos outros dois. Por isso, o conjunto linearmente dependente. Tá bom? Vamos lá, então. Se 3 vetores dentro do conjunto no R2 não era base porque era LD, e se eu pegar um vetor só? Você não pode dizer que ele é linearmente dependente, até porque ele nem tem de quem depender, né? Então, olha só, um conjunto unitário cujo elemento não seja o vetor nulo sempre vai ser LI. Ele não tem nem de quem depender para ele ser LD. Ele só passa a ser LD se ele for o vetor nulo, tá bom? Então ele é linearmente independente. Beleza, primeira condição satisfeita. Segunda condição é que agora eu tenho que gerar o R2 a partir desse único vetor. Será que isso é possível? Bom, se eu fizer α1 vezes o vetor, para chegar num vetor xy, então eu vou ter que 2α1 e menos α1 tem que dar x e y simultaneamente. Aqui eu vou ver que o α1 tem que ser menos y. E aqui eu vou ver que o α1 tem que ser x sobre 2. Conclusão, existe um grupo de valores onde x sobre 2 é igual a menos y. Ou que x é igual a menos 2y. Existem alguns vetores onde isso vai ser atendido. Por exemplo, se o x é 4 e o y é menos 2.
ou se o x é menos 2 e o y é 1, certo? Mas, e o vetor 3 e 5? O vetor 3 e 5 está na R2. Se eu colocar 3 no lugar do x e 5 no lugar do y, essa equação não vai ser atendida. Ou seja, ele não é capaz de gerar o vetor 3 e 5. Ele é capaz de gerar alguns vetores da R2, mas não o espaço inteiro. Conclusão, ele não gera R2. E por não gerar R2, não é base da R2. Beleza? Acho que vale a gente fazer mais alguns exemplos. Então vamos lá. Agora esses dois vetores do R3. Vamos verificar se eles são linearmente independentes. Então eu monto ali a equaçãozinha, igual ao vetor nulo 0, 0, 0 agora. Faço a multiplicação pelos alfas e somo. Então vou ter alfa 1 menos alfa 2, 2 alfa 1 menos 3 alfa 2 e alfa 1 na terceira coordenada. Isso é um sistema de equações homogêneo. A terceira equação deixa escancarado para mim que o alfa 1 é 0. Se o alfa 1 for 0 e eu zero o alfa 1 aqui e aqui, eu vou ficar aqui menos alfa 2 é 0 e menos 3 alfa 2 é 0. Isso só é viável nas duas quando o alfa 2 for igual a 0. Conclusão, o conjunto é linearmente independente. Maravilha! Né? Conseguimos verificar isso daí. Precisamos verificar se ele é capaz de gerar o espaço R3. Então, alfa 1, 1, 2, 1, mais alfa 2, que multiplica menos 1, menos 3 e 0, tem que gerar agora x, y e z. A multiplicação inicial aqui dos vetores e a soma dá na mesma, né? E vai cair no mesmo sistema. Veja que sempre cai no mesmo sistema. O que muda aqui de 0, 0, 0 passa agora para x, y, z. Aqui eu tenho que o alfa 1 é z. Maravilha. Mas quando eu troco o alfa 1 por z na primeira equação e na segunda equação, eu chego nesse novo sistema aqui. Z menos alfa 2 igual a x e 2z menos 3 alfa 2 igual a y. E se eu isolar o alfa 2 em cada uma dessas equações, eu vou chegar que o alfa 2 é z menos x e o alfa 2 é 2z menos y sobre 3. Existe um grupo de vetores que ele vai ser capaz de gerar, mas ele vai gerar todos os vetores? Não, professor, ele não consegue gerar todos os vetores. Exatamente. Ele não vai conseguir gerar os vetores porque ele só vai gerar vetores onde z menos x for igual a 2z menos y. Conclusão, ele não gera o R3 e por isso não é base do R3. Beleza? Concluindo essa ideia de base, a gente pode falar da dimensão de uma base. A dimensão de uma base dá a ideia da dimensão também de um espaço vetorial. Então, seja V um espaço vetorial, se V possui uma base com n vetores, a dimensão de V é igual a n. Então, o número de vetores da base é a dimensão do espaço vetorial. Então seria melhor a gente escrever isso, né? Dimensão de um espaço vetorial. Eu vou consertar isso aqui nos slides para mandar para vocês, tá bom? Dimensão de um espaço vetorial, não da base. A base é o número de vetores que vai identificar essa dimensão. Existem espaços vetoriais que podem não possuir base. E aí a gente diz que a dimensão desse espaço é 0. E ainda existem espaços vetoriais que podem possuir infinitos vetores na base. E aí a dimensão desse espaço é infinito. São poucos os casos que a gente vai ver isso, quase nunca a gente vai ver isso. Agora, isso aqui a gente vai ver bastante. Ok? Vamos ver alguns exemplinhos disso então. Qual é a dimensão do espaço R2? A gente viu que quando tinha um vetor só na base, ele era LI, um vetor só no conjunto, né? Ele era LI, mas ele não conseguia gerar o R2. Aí não era base. E quando tinha 3 vetores, ele não era LI, ele era LD. Então ele também não conseguia gerar o R2. Também não era base do R2. Para ser base do R2, tem que ter exatamente 2 vetores. Por isso a dimensão do R2 é igual a 2. Do R3 é igual a 3. Do R4 é igual a 4. A dimensão do Rn é igual a n. Ok? Agora, se eu pego um espaço matricial,
matrizes 2 por 2. Lembra da base canônica dela? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, desculpa, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Eram 4 vetores na base canônica. A base de um espaço de matrizes 2 por 2 sempre vai possuir 4 vetores. Então a dimensão dele é 4. Qualquer outra base vai ter que possuir 4 vetores. E isso é uma característica interessante, ok? Se eu conheço ali, então, o tamanho de uma base de um espaço vetorial, eu sei o tamanho de todas as bases desse espaço vetorial. Todas as bases têm a mesma quantidade de vetores. Então, se eu tenho um espaço de matrizes retangulares m por n, a dimensão dele vai ser m vezes n. Ok? Se eu tenho, por exemplo, o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, aí eu tenho que lembrar que existe o grau zero. Então a dimensão dele vai ser n mais 1. Né? Se fosse o P2, polinômios de até segundo grau, então eu teria o 1, o x e o x ao quadrado na base canônica. Então me dá 3 vetores na base canônica, seria 3 e não 2, ok? Então é n mais 1. E lógico, esse espaço vetorial seria aqui, então, base nula. Por quê? Porque para ser base tem que ser LI. E o vetor nulo, ele não vai ter base, ele não vai poder estar na base. Então existe o caso do espaço vetorial, que o espaço vetorial só com o vetor nulo é um espaço, mas não tem base e não tem dimensão. Tá bom? A dimensão dele é igual a 0. Certo? No próximo vídeo, para fechar esse assunto, a gente vai falar sobre as componentes de um vetor, que tem tudo a ver com essa ideia de base, que é eu pegar uma base para um determinado espaço vetorial e escrever os meus outros vetores em função daquela base. Ué, já que aquela base é capaz de gerar o espaço, como que eu geraria aquele vetor especificamente a partir daquela base? É isso que a gente vai ver então no próximo vídeo. Beleza?